Essa questão ela é muito fácil de fazer, mas tem gente que quando olha para ela não consegue sair do lugar, porque para responder é preciso, além de entender algumas propriedades de potência, é preciso pensar como a gente vai transformar esse 0,5 no número 2. Se você sabe resolver essa questão, deixa a resposta nos comentários, se não, vem comigo que eu vou te explicar. Isso aqui seria uma equação exponencial, e ela é diferente porque o x, que é a letra que a gente precisa descobrir o valor, ele está no expoente. Ele não está na parte de baixo, multiplicando ou somando alguma coisa. E isso requer da gente umas estratégias para poder responder. Uma das estratégias mais comuns é igualar as bases. Como assim? Olha, se você tem 3 elevado a x e você tem do outro lado o número 3 elevado ao quadrado, então você sabe que como as bases são iguais, a gente pode dizer que os expoentes também são iguais e o x fica igual a 2. Entendeu? Então, por exemplo, se eu tivesse esse mesmo caso, mas escrito de uma maneira diferente, como um 3 elevado a x igual a 9, o que é que eu precisaria fazer? Eu precisaria transformar o 9 em 3 elevado a alguma coisa. E como a gente sabe que 9 é igual a 3 vezes 3, o 9 ele é 3 ao quadrado. Então, no fim das contas, é a mesma coisa. 3 elevado a x é igual a 3 elevado ao quadrado e o x fica sendo igual a 2. Então, um dos jeitos é transformar o que está lá do outro lado na base que tem no primeiro lado, nessa base que carrega o expoente. No nosso caso aqui, a base que carrega o expoente é a base 2. Então, a gente precisa transformar o 0,5 em base 2. E como é que a gente vai fazer isso? A gente vai usar as frações. Olha só, se eu fosse escrever 0,5 como fração, como é que eu faria isso? Eu iria colocar o 5 sendo dividido por 10, correto? Porque aqui a gente tem um número decimal, uma casa após a vírgula tem o número 5. Então seria o 5 sobre 10. Não seria sobre 100, não seria sobre 1000, porque a gente só tem um número após a vírgula. Tudo bem? Só que veja, o 5 sobre 10 ainda não é um 2. Então o que é que eu posso fazer? Eu posso simplificar essa nossa fração. Eu vou dividir a parte de cima e a parte de baixo pelo número 5. 5 dividido por 5 dá 1. 10 dividido por 5 dá 2. Olha só, agora o número 2 apareceu. Então 0,5 eu posso reescrever como 1 sobre 2. Eu posso reescrever nossa questão como sendo 2 elevado a x menos 3 igual a 1 sobre 2. Até agora, tudo bem, eu fiz o número 2 aparecer, mas ele não está escrito como uma potência. E aqui eu vou usar uma propriedade das potências. Normalmente, quando a gente tem um número, a gente pode elevá-lo a um expoente negativo e fazer com que ele apareça em outro lugar. Como assim? Tá confuso? Olha só, se eu tenho o número 3 elevado a menos 1, isso significa que eu posso fazer o número 3 aparecer na parte de baixo. 3 elevado a menos 1 é igual a 1 sobre 3. Então, esse nosso 1 sobre 2, que está aqui embaixo, eu posso reescrever como sendo 2 elevado a menos 1. Eu transformei essa fração em uma potência de base 2, que é o que eu preciso para responder a questão, e o expoente se tornou negativo. Ah, mas eu posso fazer isso? Nesse caso, a gente pode. Esse termo está isolado, a gente precisa transformá-lo numa base 2. E, de fato, isso é só um jeito diferente de representar essa fração. Do mesmo jeito que eu poderia ter mantido 5 sobre 10. É a mesma fração, só que escrita de outra maneira. Bem, já que é assim, como é que fica a nossa expressão? Fica 2 elevado a x menos 3 igual a 2 elevado a menos 1. Agora que as bases são iguais, eu posso igualar os expoentes. Então, significa que x menos 3, que é o nosso primeiro expoente, é igual a menos 1. Se eu passo o menos 3 para lá, ou se eu somo 3 aos dois lados, eu fico com x igual a 2, que é a resposta da nossa questão. Alternativa A. Eu espero que você tenha entendido essa explicação. É uma questão, como eu falei, muito fácil. Quem entende essas propriedades de potência bate o olho e já sabe a resposta na hora. Mas esse tipo de habilidade só vem com treinamento. Todo mundo consegue desenvolver isso. Por isso, o meu convite fica aqui. Inscreva-se no canal. Todo dia eu trago uma questão diferente de matemática. Algumas mais fáceis, algumas mais difíceis. Mas se você vier aqui uma vez por dia, você estará sempre praticando matemática. Então, por esse vídeo é isso e eu te espero na próxima.
Até mais!